O chamado de Paulo e Barnabé. Meus irmãos, meus amigos, carinhosamente a paz do Senhor Jesus, com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta para levar a todos a mensagem soberana, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Este Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que prepara o homem para ter um verdadeiro encontro com Deus. Fique conosco até o final deste vídeo. Vai ser uma bênção. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Dê aquela apertadinha no sininho. Inscreva-se, é claro, em nosso canal. Faça o seu comentário e deixe o seu like. Porque a gente precisa, porque através do like a plataforma vai entender a importância deste trabalho. E agora prepare o seu coração, porque nós agora vamos meditar na infalível palavra de Deus. O tema de hoje, já falei na abertura, o chamado de Paulo e Barnabé. Mas há um texto bíblico que nos orienta. Está no livro de Atos dos Apóstolos, repetindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, este texto que nós acabamos de ler fala do chamado que aconteceu em Antioquia da Síria. A igreja do Senhor Jesus crescia abundantemente naquele tempo, e lá em Antioquia não foi diferente. Paulo e Barnabé faziam parte daquela igreja, e foi exatamente de lá, de Antioquia, que eles foram enviados para a primeira mensagem missionária. É sobre isso que nós vamos falar aqui nos próximos minutos. Agora vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Características da igreja de Antioquia. Texto bíblico. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aleluia! Deu para você perceber, amigo? A igreja de Antioquia era uma igreja heterogênea. Lá havia doutores, mestres, pastores, profetas, conforme o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Era assim a igreja em Antioquia, uma igreja heterogênea, cheia de homens de Deus, usados com os dons espirituais e também com os dons ministeriais. Coisa maravilhosa, coisa excelente. A igreja de Jesus, amigo, ela não é homogênea, tá? No sentido físico. Porque cada ser humano é um. Então, com cada ser humano, Deus tem um plano, tem um projeto. Aliás, todos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu dons. Leia lá no capítulo 25 de Mateus a parábola dos talentos. Lá,
está escrito que para uns Deus deu 5 talentos, para outro Deus deu 2 talentos, e para outros Deus deu pelo menos 1 talento. Ninguém pode dizer que não recebeu nada de Deus. Isto não é verdade. Todo ser humano, ao ser gerado no ventre da sua mãe, na hora que recebeu aquele sopro de vida do Espírito Santo, veio junto os dons, dons naturais e dons espirituais, para serem usados aqui nesta terra em prol de quem? Em prol do nosso semelhante. Por isso que Jesus, quando ele falou do maior mandamento, ele disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que isso significa? Que tudo que Deus nos deu é para nós dividirmos, é para nós repartirmos com o nosso próximo. Lamentavelmente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção, a arrogância faz do ser humano um ser orgulhoso que só pensa em si. Mas o plano de Deus não é este. O plano de Deus é que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, os dons que nós recebemos não são simplesmente para nós usufruirmos deles ou dele. Não, é para nós repartirmos com o nosso próximo, com os nossos irmãos. No caso de Paulo e Barnabé, eles receberam algo de Deus. O próprio Saulo, depois Paulo, era um doutor, tanto no sentido intelectual, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel, conhecia toda a lei judaica, a lei romana. Paulo era hoje, que se fosse hoje, ele seria um advogado, um bacharel em direito, um doutor em direito. Mas todo aquele conhecimento ele usou para fazer o bem, para ministrar a palavra de Deus ao seu próximo. Então, voltando à igreja de Antioquia, era uma igreja onde havia vários irmãos usados por Deus com os dons espirituais. Por isso, o sucesso da igreja em Antioquia. E a igreja de Deus hoje está crescendo cada dia mais. Por quê? Porque no meio das igrejas, como era na igreja de Antioquia, Deus tem usado pessoa com diversos dons. Você quer saber quais sejam os dons? Quais são estes dons que eu estou me referindo? Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e lá você vai estudar sobre os 9 dons do Espírito Santo para aqueles que um dia já aceitaram a Cristo e para aqueles que um dia também vão aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E agora vamos para o segundo tópico da mensagem de hoje, pastora. A ordem do Espírito Santo. Leia o texto, por favor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Pastora Sara, participe aqui comigo aqui. O que eles estavam fazendo, os líderes da igreja, os irmãos lá em Antioquia? Estavam fazendo o quê? Estavam orando e jejuando. E o que foi que aconteceu? Enquanto isso, eles receberam a presença do Espírito Santo. E o que foi que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo falou para eles. Falou o que eles deveriam fazer. Obrigado, pastor. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Muito bem, obrigado, pastora. Exatamente, amigo, é isso que eu queria que vocês entendessem. Olha só. Eles estavam orando. Tem muitas pessoas que querem receber algo de Deus, mas não querem orar. Muitos até oram e até rezam, vou falar aqui a linguagem religiosa, muitos rezam, mas eles pedem para Pedro, Paulo, João, Maria, Raimundo, Antônio, Miguel, não é assim? Só que esse pessoal todo morreu.
E aí, morto pode fazer alguma coisa por quem está vivo? Claro que não pode. Então é por isso que quando nós oramos, nós falamos com quem? Falamos com Deus. Falamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Hoje nós nos dirigimos especificamente ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que hoje está no comando desta dispensação, pois estamos vivendo na dispensação da graça. E nesta dispensação é o Espírito Santo que dirige, que governa, que orienta, que guarda, que protege, que sustenta a igreja de Jesus na terra. Então, lá em Antioquia, está muito claro aqui que enquanto eles oravam, o Espírito Santo falou. Por que o Espírito Santo falou? Porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo, como pessoa, ele ouve. O Espírito Santo é Deus. Como Deus, ele fala. Como Deus, ele anda. Como Deus, ele opera milagre, prodígios e maravilhas, da mesma forma como Jesus operava quando esteve aqui nesta terra como homem, usado por ele poderosamente. Mas o importante aqui, voltando aqui ao texto, é que enquanto eles oravam, o Espírito Santo falou, claramente disse, olha, separem para minha obra Barnabé e a Saulo, que depois chamado de Paulo. Para quê? Para levarem o evangelho. Porque o Espírito Santo estava presente quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus está conosco todos os dias, na presença, na pessoa de quem? Na pessoa do Espírito Santo. Paulo e Barnabé, então, creram, obedeceram, saíram e fizeram uma grande obra para Deus naquela primeira mensagem missionária. Na primeira viagem missionária. Obrigado, pastora. Então, meus irmãos, meus amigos, o Espírito Santo, ele que está me inspirando a falar a vocês o que vocês estão ouvindo. Agora eu vou orar por vocês. Pastor, eu quero ser um missionário. Se você já é um servo de Deus, então faça como fez a igreja de Antioquia. Ore e jejue. Porque através da oração e do jejum, Deus libera os dons espirituais. Aquele que era medroso, fica corajoso. Aquele que era fraco, se fortalece. Aquele que tinha a fé fraquinha, passa a ter uma fé suficiente, uma fé forte, uma fé poderosa. É isso que vai acontecer agora. Pastor, mas eu ainda não sou crente em Jesus. Pastor, eu até sou religioso. Pois é. Religioso Pedro era, Paulo era fariseu, os outros apóstolos também eram religiosos, mas eles foram chamados e fizeram parte do apostolado de Jesus. E depois que Jesus subiu para os céus, eles cumpriram a ordem do Senhor. Então, você é religioso, mas você precisa ter um encontro com Jesus. Como, pastor? Abra sua boca agora pela fé e diga assim, Jesus, através desta mensagem, eu quero te aceitar pela fé como meu Senhor e como meu Salvador. Diga isso para Jesus. E um grande milagre vai acontecer na sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nossos amigos que ouviram, que assistiram a esta mensagem. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua iminente volta para arrebatar a sua igreja. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora nós vamos orar pelo Brasil. Me aguarde só um minutinho. Muito bem, meus amigos. Agora eu quero orar pelo Brasil. Estamos numa guerra espiritual. Uma guerra do bem contra o mal.
Já disse várias vezes e vou continuar dizendo. Se você está do lado de Deus, então você está do lado do bem. Agora, se você está do lado do mal, então Deus não está com você, porque Deus nunca foi e nunca será do lado do mal. Mas se você estiver do lado do mal, ainda há tempo de você se converter. É só você aceitar Jesus pedindo perdão dos seus pecados. E é por isso que eu quero orar pelo Brasil, onde quer que você esteja. Se você é do bem, una-se a nós, porque nós vamos orar pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o Brasil. Esta nação que o Senhor ama. Esta nação da qual o Senhor é o Deus. Esta nação da qual o Senhor, é o Rei dos Reis. Senhor, o Senhor tem o domínio. Está escrito lá no capítulo 4 de Daniel, que o Senhor tem o domínio sobre o reino dos homens. E o Senhor coloca no poder, o Senhor coloca as autoridades, o Senhor dá autoridade a quem o Senhor quer. É a tua palavra. Então, Paizinho, por isso eu estou orando pelo Brasil, para que o Senhor faça o melhor por esta nação. Paizinho, há mais de 200 milhões de brasileiros que precisam nascer de novo. São religiosos, é verdade, mas precisam ter um encontro contigo, como teve Pedro, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, como eu também era religioso e hoje sirvo a ti, Senhor, porque eu dei o primeiro passo, te aceitei como meu Senhor, como meu Salvador e o que é mais importante, tenho perseverado neste caminho, porque a vitória, o Senhor disse, é daquele que persevera até o fim. Pai, para a glória do teu nome, salva esta nação do caos. Caos moral, caos espiritual, caos financeiro, caos na saúde, caos na administração, caos na infraestrutura do nosso país. Pai, caos na educação. Em nome de Jesus, faz um milagre neste país, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!